pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Diretamente do Estúdio 1 do canal Educação, professor César Roberto, seu professor de História, tá certo? No programa de mediação tecnológica da Secretaria Estadual de Educação do Piauí. Voltamos, Jack Souza, Alencar Arsênio, Deusirene Silva, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alencar Arsênio pergunta, existem livros? Eu creio que é em relação ao Renascimento, porque, veja bem, esta é a segunda aula, nós trabalhamos na primeira, né, sobre o Renascimento, tá? Tá legal? Se você não assistiu, vai lá na plataforma do canal Educação e assista, pesquise, acompanhe. Olha aí um dos grandes clássicos, né, do Renascimento, tá legal? É o Erasmo de Roterdã. Né? Ele é holandês, você está vendo aqui, neerlandês, de Nederland, né? Terras Baixas, né? É Holanda, né? Holanda. Então, o Erasmo de Roterdã, que nasceu em 1466 e faleceu em 1536, escritor, teólogo neerlandês, autor de Elogio da Loucura. Olha, pessoal, esses livros eram interessantes, por quê? Porque, a princípio, muitas dessas obras acabavam até, passava pelo crivo da igreja. Vocês sabiam? Porque nessa época, meu amigo, para você publicar um livro, ele tinha primeiro que se submeter à apreciação de uma autoridade eclesiástica. Um bispo, cardeal, entendido? Para que pudesse ser impresso. E muitas vezes, esses livros, né, dos mestres do Renascimento, eles passavam por esta apreciação, né, de algum membro do alto clero e obtinha o ok, não, pode imprimir. Né? E depois vinha a confusão, porque alguém lia o livro e disse, opa, que é isso aqui? Isso aqui é uma crítica à igreja. Né? Não pode não. Lá vai recolher os livros. Confusão grande. Então, assim, a Igreja Católica sofre muitos questionamentos por parte dos renascentistas, né? Como foi, por exemplo, no caso aí do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, onde ele provoca um debate em relação, né, a algo tão bastante questionado, criticado, indesejado, como é o caso da loucura, e o Erasmo de Roterdã, olha, vai apreciar este tema com outros olhares. Tá legal? Na sequência tivemos o François de Rabelais, esse aqui foi padre também, olha, interessante, né? Padre francês, escritor, François de Rabelais, nasceu no finalzinho do século XV, né? 1494, e faleceu em 1553. Para nós brasileiros, é interessante, temos como referência a chegada dos portugueses, né, da invasão de Portugal. Portugal passa a ser colônia do Brasil em 1500, não é isso? Então, o Brasil estava começando a ser colonizado, explorado, furtado pelos portugueses, verdade é essa, né? E o que acontece? Na Europa, a Europa passava por mudanças, gente. A Europa passava por transformações, exatamente saindo, né, de um período que ficou conhecido como Idade Média, período do feudalismo, né, e entrando na Idade Moderna. E o François de Rabelais, ele é um cara dessa fase de transição. E ele é considerado como um dos mestres do Renascimento literário. A obra dele, Pantagruel e Gargantua, nata uma ficção, são gigantes, né, e que eles acabam, nesse livro dele, nesse debate, inclusive, às vezes, nas entrelinhas, e às vezes até mais explicitamente, né, uma crítica às posturas, aos valores, né, e às teses defendidas pela Igreja Católica naquela época. Né? Olha o Jack, esse padre francês realizou obra de literatura? Sim. Aliás, Jack, não só esse, né? Muitos membros do clero produziram obras belíssimas, né? Pessoas que eram voltadas exclusivamente para rezar e estudar. Né? Não tinham feito o voto de celibato, né? O voto de castidade. Então havia, não tendo famílias, não tendo filhos, muito, né? A prioridade, assim, o tempo,
dedicado às orações e aos estudos. Belíssimas bibliotecas, riquíssimas bibliotecas, pertenciam às congregações, né? Pertencia à Igreja Católica. E não se esqueça, viu, Jack, e os demais, as primeiras universidades que surgiram na Europa, a bem da verdade, elas foram implantadas pela Igreja Católica, sim, pela Igreja Católica, né? E não podia ser diferente, até por conta, né, de que essa instituição, a Igreja Católica, durante séculos preservou muitas obras, muitos textos, né? Então eles estudavam muito e liam muito, tá legal? Na sequência nós vamos ter o Luiz de Camões. Esse aqui é português, isso aqui já está mais próximo de nós, brasileiros, vamos dizer assim. Quando ele nasceu, o Brasil estava com 24 anos, né, que os patrícios dele, né, os portugueses, tinham desembarcado aqui no Brasil, a princípio ali na Bahia, né? E o Camões, ele se insere nesse contexto, né, dos mestres do Renascimento literário, tá? Porque é interessante, né? Na aula anterior, eu repito, é interessante que você veja, caso não tenha acompanhado, eu até disse o seguinte, tá lembrado, Jack? Quando alguém falar assim, pedir que você fale sobre Renascimento, você tem que responder com outra pergunta. Não, aí depende. Depende de quê? Não, renascimento científico, é o renascimento artístico, é o renascimento comercial ou é o renascimento urbano? São vários renascimentos, não é verdade? Da mesma forma, se alguém te pede, não, eu quero que tu fale do renascimento artístico aí, cultural, aí você, aí depende. Depende de quê? Não, porque você tem um renascimento literário, que não é o mesmo renascimento, vamos lá, de Michelangelo, de Leonardo, não, Da Vinci, não. No renascimento literário, no campo das letras, nós vamos incluir o Luiz de Camões, ao lado de quem? O Luiz de Camões vai estar ao lado do Erasmo de Roterdã, né, do Dante Alighieri, que nós já trabalhamos. Entendido? Bom, o Jack, ele pergunta aqui no nosso bate-papo interativo. O Brasil veio a ter universidade no século XX, professor? Certo, professor? Não. Século XX não, Jack, um pouquinho antes, no século XIX. Quando? Com a chegada das cortes portuguesas no nosso país. Que na época não era país, né? Era na época uma colônia. Dom João VI, ao chegar aqui, pressionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte e também pressionado pela Inglaterra, ao desembarcar no Brasil, ele sofre, né, muitas pressões da nobreza portuguesa que os seus filhos tinham deixado de cursar a faculdade porque só tinha universidade na Europa, em Portugal, melhor dizer. Nós estamos falando aqui, né, Portugal, Brasil, tinha universidades tradicionais, que ainda hoje existe, Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, mas não havia universidade no Brasil. Aí o Jack, tu pode perguntar, professor, então quer dizer que antes de Dom João VI não tivemos brasileiros que cursaram faculdade? Tivemos sim, não no Brasil, porque não era permitido ter universidade na colônia. O que os metropolitanos diziam? Para quê? Colono na universidade? Não. Mas aí, no século XVIII, Jack, e os demais que estão nos acompanhando, na região mineradora, muitos ricos mineradores bancavam, viabilizavam, né, os estudos dos seus filhos na Europa, em Coimbra, em Lisboa. Mas eles tinham bala na agulha, né, eles tinham grana. Esses mineradores, né, riqueza do ouro. No século XIX, aí a situação muda. No século XIX, por quê? Com a vinda da família real para cá. O que era proibido acabou sendo implementado. Universidades no Brasil, a bem da verdade, para portugueses, mais para portugueses que para brasileiros, ok? Então, lhe respondendo, o Brasil passa a ter universidade no século XIX, tá? Com a vinda de Dom João para cá. E outra informação interessante, viu, Jack? Você sabe qual é? É de que em outras colônias espanholas, aqui na América, a Espanha tinha outra postura. Então, eles liberavam as universidades para os colonos, aqui na América. Então, nós temos universidades nos países vizinhos, na Argentina, no Uruguai, entendido? Que são bem mais anteriores às nossas universidades aqui no Brasil. Beleza? Olha aqui outra postagem aqui do Jack.
O Renascimento ligado a diversas... eu acho que tá ok, né, Jack? A questão da universidade. Ah, professor, e você não vai falar não sobre a obra desse cara, do Camões? Sim, meu Deus do céu. Grande mestre da literatura renascentista. Em falar em literatura, gente, tá lembrado que eu falei há pouco? Da interdisciplinariedade, ou seja, das conexões que eu, que você, que nós precisamos fazer. Camões é estudado também nas aulas de literatura. Da mesma forma que eu, enquanto professor de história, recorro à obra literária do Camões para melhor compreender um momento histórico, né, uma época, da mesma forma o colega, o professor de literatura, ele recorre ao conhecimento histórico para contextualizar a obra, né? Olha, essa obra, ela é produto desta época, desse período histórico. Que período histórico é esse mesmo, não é? Do Camões? Olha só, o período de Camões é o período da expansão marítima, não é? Da expansão marítima, em que os portugueses foram pioneiros, não é? Olha o Luan Ramos, bom dia, um salve. É um bom dia especial para o Maelton, beleza? Bem-vindo. Olha aqui o Jack. A história está ligada à geografia, por exemplo, né? A Guerra Fria é estudada em ambas disciplinas, e é verdade. O que é isso? Conexão. O que é isso? Interdisciplinariedade. Beleza. Sigamos. Então, essa obra, Os Lusíadas, é um poema épico que foi elaborado exatamente nesse contexto da expansão marítima europeia, em que os portugueses se notabilizaram, que eles foram pioneiros, eles largaram na frente, né? Eles foram protagonistas, né? Então, pessoal, Os Lusíadas é um poema enorme, imenso, escrito naquele português arcaico, tá? Naquela época. Tá legal? Então ele fica imortalizado. Não sei se dá para perceber dessa gravura, acho que dá, né? Dá para você identificar o nosso amigo Camões, aqui nessa ilustração, ele era cego de um olho, né? O Camões, tá? Ele sobreviveu por um milagre, né? Do naufrágio, né? Que era muito comum naquela época, né? Olha que sim, Elesmão Veloso, o senhor já leu esse poema todinho? Não, só alguns trechos, viu? De todos, o autor renascentista que o senhor falou, Luís de Camões, pode ser considerado o maior de todos. Olha, o maior é muito delicado, né? É um dos maiores, é complicado colocar numa balança, né? Os mestres do Renascimento, mas sem dúvida nenhuma, sobretudo para nós, né? Do mundo lusófono chamado, né? Somos dos países que falam a língua portuguesa, né? Camões é um clássico, né? Os Lusíadas é um clássico da literatura universal, mais especificamente, né? Mais fortemente da literatura portuguesa, né? Do mundo lusófono, como chamamos, né? Os países que falam a língua portuguesa. Tá legal? Não tendo como identificar qual é o maior, tá? Mas com certeza um dos maiores, dos grandes, né? Luís de Camões. Tá legal? Na sequência, né? Agora, assim, professor, como é que enquadra ele como renascentista? Porque ele vai trabalhar temas outros, porque os escritores do mundo medieval, qual é a temática que eles vão se debruçar? É sobre a temática, né, teológica, né, bíblica, Deus, santos, anjos. Aí, navegações, expansão marítima, foge, né, dessas temáticas. Mas um grande clássico da literatura. Na Inglaterra veio quem? Ele, William Shakespeare. Já ele nasceu em 1564 e faleceu em 1616. Nasce no final do século XVI, falece no início do século XVII. Considerado um dos... Está vendo aqui? Não vi aqui o nome, né? Só sei que é de Elesmão Veloso, porque está colocado, né, a postagem pelo IPTV. Então, veja bem,
o Shakespeare, pode até ser que alguns considerem ele o maior, né? Mas seria mais prudente, né? Seria mais sensato, né? Seria mais ser justo colocar ele como um dos maiores dramaturgos, né, de todos os tempos. Abordou em sua obra os conflitos humanos, né, nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias e tragédias, como Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras. Tá legal? Inglês. Ó, Camões, português, né? Você viu, né? O Shakespeare, inglês. Então você tem várias nacionalidades, né? Opa, aqui o Jack. O Shakespeare, o que falou, a frase ser ou não ser, sim, em Hamlet. To be or not to be is the question. Ou seja, ser ou não ser, eis a questão. Há um dilema humano, né? Então por isso que é um clássico. O cara morreu, já está com o quê, meu povo? Já está com 400 anos que ele já passou para o plano espiritual, né? O Shakespeare, né? Foi em 1616, nós estamos em 2022, momento que essa aula está sendo ministrada, vai ficar gravada no YouTube para a posteridade. Então, meus queridos, não é nada não. Então, o cara morreu há mais de 400 anos, mas ainda, né? Como eu estou falando do Shakespeare, que é inglês, o Jack já coloca, entendido, teacher. Então, ele já está entrando no clima do Shakespeare, né? Então, olha só, pessoal, ser ou não ser, eis a questão. Entendido? Carlos Luan, da Escola Boa Esperança do Piauí, bom dia, Carlos Luan. Prazer, cara, tê-lo conosco. Então, pessoal, dilemas humanos. Você ser ou não ser, né? To be or not to be. Ser ou não ser is the question. Eis a questão. Entendeu? Ser um democrata ou não ser um democrata. Ser preconceituoso ou não ser preconceituoso. É você admitir, assumir uma postura. Ser humano ou não ser humano. Ser respeitoso ou não ser respeitoso. Eis a questão. Um é, outro não é. Entendido? Então, são esses dilemas humanos que o renascimento literário ele traz à tona, né? E a obra sobrevive ao autor. Quantos livros que são publicados todo santo dia, não demora muito tempo, né? O que é que acontece? Aí a obra cai aí no ostracismo, ninguém nem comenta, ninguém nem lê. Tem alguns livros que é curioso, fazem um sucesso danado, né? Exatamente no momento que ele é publicado. Vira um best-seller. Nós estamos aqui na onda do Shakespeare, né? Vira um best-seller, um livro que é muito vendido, que é muito lido. Porém, passado algum tempo, pronto, cai no ostracismo, né? Ninguém nem fala mais, é que nem música. Tem algumas músicas que você liga aí o rádio, liga a televisão, vai na internet, tá aí como a galera diz, está bombando. Está bombando hoje. Aí daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, buf! Ninguém nem fala, ninguém mais nem canta, ninguém mais nem ouve. Por quê? Porque são músicas, né, que têm assim, uma vida muito efêmera, né? É um sucesso momentâneo. No entanto, você vê que outras músicas têm 70, 80, 90 anos, né? Estava observando na aula, né, a professora de educação física cantando, hoje estava tratando samba, aí cantando a música uma música que é um clássico, né? Da Dona Irã Barbosa, aquela que diz assim, não posso ficar mais um minuto com você, sinto muito amor, mas não pode ser, é o trem das 11 horas, vou para Jaçanã, a mãe dele está sozinha, conta uma historinha. Essa música, 70, 80 anos por baixo, ainda hoje é executada, música bonita. Por quê? Porque é um clássico da música, né, brasileira, da mesma forma como Romeu e Julieta é um clássico da literatura universal. E Romeu e Julieta, ele trabalha, né, o Shakespeare, um drama humano, casal, né, um rapaz e uma moça se apaixonam, as famílias são inimigas, não aceitam, tem um fim trágico, né? Ela acaba se matando, tal. E aí, veja só, ele também fim trágico. Mas quantos... Não, lógico que não precisa também se matar, né? Não tem nada a ver. Assim, enfim. Mas muitas vezes você encontra
ainda hoje, situações semelhantes de casais que se apaixonam, mas que as famílias não concordam com o namoro. Está retratado nesta obra, Romeu e Julieta, um clássico da literatura universal, do renascentismo, tá bom? Olha aqui o Jack, a cultura de massa sempre se renova, pois as pessoas acabam esquecendo a modinha depois que perde a graça. Pois é, Jack, passou, né? Ao contrário de uma música de qualidade, de uma música que permanece. Beleza? Vamos em frente. O que é que tem mais na frente? Ah, Michel de Montaigne. Esse aqui é francês, escritor e filósofo, autor de ensaios, né? Também vai entrar, bater de frente com a Igreja Católica, né? Exatamente porque a igreja ainda está muito, naquela época, né? A igreja estava muito apegada, né? Exatamente, a sua visão de mundo conservadora, né? E não era muito aberta às transformações, às mudanças, né? Do seu tempo. A igreja hoje, século XXI, ela tem demonstrado uma abertura, né? Exatamente para novas tecnologias. Você vai ter lá, tem o site do Vaticano, né? Muito bem munido de informações, né? A igreja não vai mais se opor a um trabalho como foi do Michel de Montaigne, né? E que ele questiona a postura conservadora da própria Igreja Católica da sua época, tá? Miguel de Cervantes, espanhol, autor de um outro clássico da literatura universal, né? Que é a obra Dom Quixote. Quem não ouviu falar de Dom Quixote? Miguel de Cervantes nasceu em 1547 e faleceu em 1616. Ele é espanhol. É uma crítica contundente à cavalaria medieval. Então, se o Michel de Montaigne, né, e o Dante Alighieri e outros vão questionar, digamos assim, valores, conceitos da Igreja Católica, já o Miguel de Cervantes, na obra Dom Quixote, a crítica contundente, a crítica bem forte, né, foi em relação à cavalaria medieval. Nós comentávamos há pouco, né, nós comentávamos que esses mestres do Renascimento, eles vão viver e produzir suas obras, sejam obras literárias, sejam obras artísticas, né, exatamente nessa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ora, é impossível falar na Idade Média sem falar na cavalaria, sem falar, né, numa instituição medieval, que era a cavalaria. Senhores feudais, nobres cavaleiros, que tinham tradição, que tinham toda norma de conduta, né, tá certo? Tinham valores, tinham preceitos. E essa cavalaria, ao final da Idade Média, ela está em declínio, pessoal. Porque nós temos outra classe social que está em ascensão. Qual é? É a burguesia. É a burguesia. Então a cavalaria está em queda. Olha aqui o Jack, o Miguel de Cervantes era o Dom Quixote, ele era um cavaleiro. Olha, o próprio Miguel de Cervantes, ele vai elaborar, ele vai produzir essa crítica à cavalaria, viu, Jack? Que foi a obra Dom Quixote. Dom Quixote de La Mancha e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, né? Ó, o fiel escudeiro dele andava ali no burrinho do lado, e o Dom Quixote, né? O Dom Quixote, ele tinha alucinações, ele via moinhos de vento, ele, ao olhar para os moinhos de vento, ele via dragões, né? Entendido? E o Sancho Panza dizendo, Dom Quixote, é um moinho de vento, Dom Quixote. Aqueles moinhos de ventos enormes, imensos no interior da Espanha. E ele nada, não, que moinho de vento, coisa nenhuma, vamos atacar. Então assim, o Dom Quixote, ele, de forma muito criativa, muito inteligente, o Miguel de Cervantes, ele faz essa crítica à cavalaria medieval, porque o Dom Quixote fica até assim um pouco ridicularizado, né, no decorrer da obra dele, mas ao mesmo tempo, do lado, um fiel amigo, o escudeiro, o Sancho Panza, né, que vai procurar puxar ele para a realidade, né? Não, é moinho de vento, Dom Quixote, tá? O Jack está perguntando se o próprio Miguel de Cervantes, ele se representava como um Dom Quixote, porque na verdade, é interessante isso, Jack, que como se trata de clássicos da literatura,
né? Da mesma forma como eles já morreram, né? Os Cervantes, há muito tempo, há séculos, né? O William Shakespeare também, né? Estão todos no plano espiritual, mas as obras deles permanecem sendo impressas, sendo lidas, sendo estudadas nas universidades, né? Sendo analisadas, dando origem a filmes, dando origem a peças teatrais, né? Alguns quadros. E aí, meu querido, acaba dando origem a adjetivos. Há pouco, lembram? Nós falávamos de um adjetivo que é pejorativo, né? Que é depreciativo, que é o maquiavélico. Quando você chama alguém, quando alguém lhe chama de maquiavélico, não está lhe elogiando não, né? De forma alguma. Está querendo dizer, né, que você é uma pessoa inescrupulosa, gananciosa, porque acabou no dia a dia, no senso comum, né, vinculando essas práticas a Maquiavel. De certa forma, até uma injustiça, né? Já vimos isso, já comentamos, ninguém vai repetir. Da mesma forma, quando alguém, com Dom Quixote, com Miguel de Cervantes, quando alguém se envolve numa atividade, né, que muitas vezes não é cansativo, né, que não tem êxito, né, que está nadando contra a corrente, alguém pode dizer, olha, isso é quixotesco. Ó, quixotesco, então, é uma referência à obra do Dom Quixote. Perdão, a obra de Cervantes, que é o Dom Quixote. Então, olha só aqui o Jack. Então, o Dom Quixote era mais emotivo, via alucinações, e o Sancho Panza era mais racional? Sim, sim. Esse é o dilema, um dos dilemas da humanidade. Quantas vezes eu, você, nós, agimos de forma emotiva, que nem um Dom Quixote, e muitas vezes, não, peraí, calma, não é bem assim, temos que agir, pensar como Sancho Panza, né, como alguém mais racional, analisando direitinho, com calma, né, com as devidas reflexões necessárias, a humanidade, né? E o Miguel de Cervantes viu isso há 400 anos atrás. Ele morreu e a sua obra permanece. Você está lendo um texto, se depara com esse termo, alguém dizendo, olha, isso aí que vocês estão vendo é algo, a obra dessa pessoa é algo quixotesco, ele não vai atingir os seus objetivos, porque é algo muito grandioso para ele resolver, está além dos limites dele. Você está entendendo? Então a pessoa utiliza lá o quixotesco, né? Ok? Você achava que ele era, o Jack está dizendo assim, Jack Souza, lá de Betânia, né? Eu achava que o Dom Quixote era real e não um personagem. Bem interessante. Assim, é fictício, lógico, mas na obra literária ele retrata, né, eles todos renascentistas, né, eles retratavam dilemas humanos, como o caso do amor proibido entre Romeu e Julieta, como o caso entre esse conflito entre alguém que é racional e outro que é emotivo, compreende? Então, é o dilema que nos acompanha, a humanidade. Por mais tecnologia que seja desenvolvido, o ser humano vai ser acompanhado por essas inquietações. O Jack, agora está claro, professor. Obrigado, que legal. Então, nossos objetivos estão sendo atingidos. Ao nós mergulharmos um pouco, né, sairmos da superfície em relação a essas obras. Nas aulas de literatura, o colega, professor de literatura, ele vai abordar em outra perspectiva. Aqui nós estamos dando assim uma certa ênfase ao contexto, né, ao período histórico em que estas mentes iluminadas, inteligentes, eles viveram, né? E é interessante que ele, apesar de terem vivido no século XVI, século XVII, né, como o caso do Cervantes, né, como o caso do Camões, em Portugal, como o caso do Shakespeare, né, na Inglaterra, eles foram bem além do seu tempo. Homens que enxergaram e viram bem além do seu tempo, né? Por isso que são clássicos, tá bom? Da literatura. Agora saindo do Renascimento, digamos assim, literário, vamos para o Renascimento científico, começando logo com esse grande mestre e com essa obra clássica, Mona Lisa, que foi pintada, olha só, 1503, né? Estava bem recente a chegada, né, da invasão portuguesa no Brasil, quando essa obra, que deve ser talvez a mais conhecida, a mais famosa, né, do mundo, pelo menos assim, muito reproduzida, muito comentada.
É a Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Ah, professor, ele foi só pintor só pintou? O cara foi matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor, pintor, tá? Ele foi o próprio estereótipo do homem do Renascimento, né, que dominava várias ciências. Por isso ele é considerado um gênio absoluto, né? O Leonardo da Vinci, italiano, né? A Mona Lisa e a Última Ceia são as suas obras-primas. Tá legal? Então, pessoal, ao contrário do homem medieval, que só fazia uma coisinha. O cara trabalhava com esta mesa aqui, que era artesão, marceneiro, ele só fazia mesa. Se ele confeccionava esse objeto, ele só fazia isso aqui, ele se especializava nisso. O homem do Renascimento, o renascentista, ele não se limitava a fazer somente uma coisa. Ele tinha, assim, como objetivo, abarcar, né, o conhecimento universal. Por isso que o Leonardo da Vinci, cara, era engenheiro, era inventor, era escultor, era pintor, anatomista. Por que anatomista? Para fazer esta belíssima obra de arte, a Mona Lisa, quantos cadáveres o Leonardo da Vinci não dissecou, né, não estudou minuciosamente, entendeu? As veias, né, a estrutura óssea, os músculos, as cartilagens. Ele fez isso. Não só o Leonardo da Vinci, não. Os outros mestres do Renascimento. Correndo um risco, porque ao fazer isso, né, ao estudar os cadáveres, estavam profanando, né, algo que na época a Igreja Católica condenava. Tinha que fazer às escondidas. Às escondidas. Olha aqui o Jack. O Leonardo da Vinci teve uma breve ideia do que seria um helicóptero. Sim, helicóptero. Né? Ele projetou tanques de guerra. O Leonardo da Vinci, paraquedas, tem desenhos, esboço do Leonardo da Vinci, entendeu? Então, o cara, por isso que ele é considerado um gênio absoluto. Pesquise mais sobre o Leonardo da Vinci, né? É uma grande referência. Vamos em frente, olha aí, Rafael Sanzio. Já o Rafael Sanzio, essa obra, a Escola de Atenas, que ele pintou de 1509 até 1511, né? Brasil também recém-ocupado pelos portugueses. O Rafael Sanzio, pessoal, ele foi um dos mestres da pintura e famoso por saber transmitir sentimentos delicados através de suas imagens de Nossa Senhora. Uma das suas obras mais perfeitas é a Madonna do Prado, Nossa Senhora do Prado. Aqui vocês estão vendo a Escola de Atenas, né? Que eu coloquei nesses nossos slides, né? Porque é interessantíssimo. Aqui você tem vários pontos a ser destacados. Primeiro, está colocado na sua tela, a referência à arte clássica, Grécia e Roma. Ele retrata o quê? A Escola de Atenas, os filósofos dialogando, debatendo. E aí você percebe, além dessa referência à arte clássica, segundo, eu quero que vocês, peço que vocês observem como é que ele trabalhou a luz, a iluminação. Vocês estão vendo que alguma parte do quadro, da tela, está mais iluminada, a outra está assim um pouco escuro. Os mestres do Renascimento foram habilidosos, por demais, ao trabalhar a questão da luz. Enquanto os quadros medievais, eles não tinham essa preocupação, né, em analisar a origem, né, da luz, a fonte, a questão da intensidade, né, da luminosidade do corpo, como é que ele se reage à luz. E isso eles fizeram muito bem. E em terceiro, eu peço que vocês observem, assim, como é que é quase que uma fotografia, não é? Tão perfeito, o delineamento, né, os traços, é algo bastante próximo da realidade. Tá legal? E em quarto, eu peço que vocês observem, pessoal, a questão da tridimensionalidade, mas a questão da perspectiva. Observe, tem um ponto de fuga, né? E olhe que aqui dá uma ideia de profundidade, né? Você olha e você vê o quê? Você tem uma impressão de que tem algo mais perto e algo está mais distante e algo está mais distante ainda. Perspectiva. Eles faziam cálculos matemáticos para chegar a essa imagem, essas imagens, né? Você nota que tem um ponto de fuga, né? E observe que você tem uma noção de que algo está mais próximo e aí
poucos os objetos, as pessoas vão se distanciando. Na proporção que se distanciam, não é de qualquer forma, não. Esse era de forma proporcional. Tá legal? Rafael Sanzio, italiano também, renascentista. Michelangelo, grande mestre do Renascimento, italiano. A obra foi marcada pelo humanismo. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre o humanismo. O homem como centro. Além de pintor, foi um dos maiores escultores, está vendo? Olha aí o lance do Renascimento. Ele não era só uma coisa, né? Ele não atuava só numa arte, né? Olha aqui o Jack no bate-papo. Eu notei essa ideia de profundidade, exatamente. A ideia de profundidade, Jack, é isso mesmo, tá certo? O Michelangelo, assim como o Leonardo da Vinci, também foi pintor, foi escultor. Entre suas obras destacam-se a Pietà, Nossa Senhora, né? Davi, tem até uma imagem lá, no início da aula, né? Assim, do rosto dele. A criação de Adão e o juízo final. Também foi responsável por pintar o teto da Capela Sixtina, em Roma. Vejam bem, além de ser obra de arte, imagine o trabalhão que deu, né, cara? Porque uma coisa é tu pintar uma parede, não é? Fala sério. Agora, vai pintar um teto, né? Cabeça assim, para cima. Com certeza foi muito desconfortável. Então, em todos os aspectos, esse Michelangelo é um cara. Porque, além de ser um talentoso, né, um cara muito criativo, né? Ele também teve um esforço, não só um esforço mental, como um esforço físico, né? O cara pintou o teto, né? A Capela que Deus está lá. Uma obra de arte, como eu falei há pouco, você fica imerso, né, na Capela Sixtina, você está dentro de uma obra de arte, literalmente. E aqui vocês estão vendo o momento da criação, olha só, o momento da criação, né, em que Deus toca. Aliás, nem chega nem a tocar, fica bem próximo, né? Você pode ver isso ampliando depois, né, o nosso PDF. Tá legal? Então, olha só, momento sublime. Ah, gente, detalhe, se você pesquisar na internet também, vai encontrar alguns caras que fizeram uns estudos dessas análises da obra da Capela Sixtina e identificaram algumas semelhanças entre algumas cenas com alguns órgãos do corpo humano. Como assim, professor? Alguns órgãos do corpo humano. Por exemplo, essa bem daqui que está na sua tela. Onde Deus está tocando o homem, lembra um cérebro, né? Como se fosse aquilo, Jack, que você falou há pouco, a questão da racionalidade, né? Já vai ter outras obras que vão lembrar, que você pode associar a um coração, a um pulmão, entendeu? Aos rins, tá certo? Era algo que estava também relacionado com esses estudos anatômicos, que não era só o Leonardo da Vinci que fazia, o Michelangelo e todos eles faziam, que era para conhecer melhor. Ele não tinha essa meta de representar com bastante fidelidade, né, o corpo humano, então eles faziam estudo anatômico. Então, assim, tipo assim, que era de outras palavras, era como se a razão tivesse uma participação na criação, né, do próprio Deus, como Deus se manifestasse. Isso tudo fazia de forma subliminar, ficava nas entrelinhas aí. Aí uma tese, dá uma olhadinha depois, porque de qualquer forma, o próprio Michelangelo não está mais aqui para confirmar ou não, se ele teve essa intencionalidade ao produzir essas obras de arte dele. De qualquer maneira, é muito interessante a tese, né? Olha aqui o Jack, imagina o desconforto no pescoço, os artistas quando pintavam. Rapaz, Jack, fala sério, né? Com certeza, né? Era muito desconfortável. Olha esse outro cara, não é nem muito falado, né? Massácio. Olha quando é que ele surgiu, né? Ele nasceu no comecinho do século XV e viveu o século XV, e viveu pouco, né? Ah, perdão, mil perdões. Aqui no caso é a obra de arte dele, né? Que ele leva para produzir, né, essa obra. Nascido no início do século, está invertido ali, século XV, é tido como o primeiro o primeiro artista do seu tempo a considerar a fidelidade, um dos primeiros, do Renascimento, a fidelidade das imagens na pintura. Representava as cores de maneira como se enxergava, era seu objetivo. E suas pinturas retratavam cenas bíblicas. Uma dessas obras é a Madonna Nossa Senhora, com o menino, de 1406. Olha ela aí, em Massácio. Gente, é o seguinte, por que essa questão de representar da forma como se enxergava? Porque na Idade Média,
na idade que eles estão nessa transição, média para moderna, né? O que acontece? Não havia essa preocupação dos pintores e nem dos escultores em retratar pessoas da forma como eles estavam vendo. Por isso que, às vezes, Pronto, não vamos muito longe, não. Nessa própria obra do Massácio, esse cara é um dos primeiros renascentistas. Não é nem muito... Lógico, ele não tem a notoriedade que teve, e que ainda tem, né? O Michelangelo, o Leonardo da Vinci. Assim, o que é interessante é que ele foi um dos primeiros. Mas você observa que ainda tem, assim, muito algumas características medievais. Por exemplo, essa criança, Nosso Senhor Jesus Cristo, aí nos braços de Nossa Senhora, parece quase que tipo um pequeno adulto, né? Não parece tanto assim uma criancinha, não é? Isso é uma característica da obra medieval, tá bom? E essa obra, veja que é quase que 80 anos antes da chegada do Cabral ao Brasil. Fra Angélico também é outro cara, não é muito conhecido, né? Ele nasceu no final do século XIV, falece na metade do século XV, 1455, 50 anos antes dos portugueses chegarem aqui, desenvolveu um trabalho voltado para, de novo, a representação da realidade como se via. Daí, pessoal, que tem aquela história da perspectiva, né, de se trabalhar com noção de profundidade, dos estudos anatômicos, então, preservando a fidelidade das cenas exibidas. O Fra Angélico, ele pertenceu à primeira fase também do Renascimento, e seu trabalho apresentava características dessa época, mas manteve-se atrelado a assuntos católicos, pois a sua formação era extremamente cristã, sendo inclusive, olha que interessante, beatificado pela Igreja Católica. Então, os renascentistas, eles não, sobretudo da primeira fase, né, eles não vão assim, digamos assim, questionar, bater de frente com a Igreja Católica, não. Eu já falei há pouco também nos mecenas, muitos cardeais, muitos papas foram patrocinadores, né, dos renascentistas. Nessa imagem, está na sua tela, né, o juízo final de 1431, observe que ela foi elaborada num período, inclusive, num momento histórico, em que boa parte, né, dos europeus eram analfabetos. Então, na impossibilidade de ler as Sagradas Escrituras, né, porque não sabiam ler, então muitos deles tinham um contato, eles imaginavam, eles idealizavam aquelas passagens bíblicas, observando, né, apreciando as obras de arte. Como também os vitrais, né, das igrejas, isso já vinha desde a Idade Média, né? Aqueles vitrais não era só para iluminar as catedrais, não, era também para, compartilhar, né, com os fiéis os conhecimentos, né, sobre as Sagradas Escrituras. Tá legal? Donatello. O Donatello também, ele não teve a notoriedade, essa publicidade toda do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, mas o cara, olha essa escultura. Escultura de Erasmo de Nárnia, um general renascentista, conhecido como Gattamelata, foi produzida em 1453, né? Ele foi um importante escultor italiano, tá, de Florença. Introduziu novas técnicas artísticas a utilizar diferentes materiais para compor suas esculturas, como, por exemplo, o mármore, o bronze e a madeira. Olha que outro aspecto interessante. Há pouco eu disse que os mestres do Renascimento, eles não ficavam restritos a uma só ciência. O cara não era só engenheiro, não, ele era engenheiro, era inventor, ele era pintor, ele era escultor. E, além disso, no caso do Donatello, trabalhava com várias matérias-primas, né? Olha, ele esculpiu no mármore, no bronze e até na madeira. Sendo que, até pela lógica, as que ele confeccionou em madeira, exige mais cuidados para a conservação, né? Para preservar a obra de arte, não é verdade? Agora, mármore, bem mais resistente. O bronze, isso aí nem se fala, né? Tá entendendo? Então, Donatello. Então, observe a proporção da obra de arte, dessa escultura, a postura altiva, né, do próprio general renascentista, Erasmo de Nárnia, né, assim também como o seu cavalo.
No caso dessa obra aí fica exposta, né? Vento, chuva, sol, e aí é essa que requer cuidado mesmo. Paolo Celli, ou um artista italiano, esse aqui é um dos primeiros também, tá vendo? Nasceu no finalzinho do século XIV, né? 1397, faleceu mais ou menos aí, né? No final do século XV, 1475. Também italiano, mesclava. Como o cara é dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, não tem como fugir. Ele tem tantas referências medievais, né? Porque ele é um homem do medievo, né? De um mundo que já havia declinado, com os conhecimentos científicos que despontavam na época. O que é isso, meu povo? Meus queridos, isso é uma questão de transição, Idade Média para a Idade Moderna. Então, o homem que viveu nesse período, como Paolo Celli, ele acaba manifestando toda essa mentalidade de transição na obra de arte dele, como, por exemplo, São João e o Dragão, né, de 1455, né, Paolo Celli. Você está vendo aí, você vai ter tanto uma característica medieval, né, a referência medieval, que é o tema católico, São Jorge, mas já tem, sim, um traço renascimento. Você já observa algo de perspectiva, a questão da iluminação, tá? Olha só, valorizar a perspectiva, conceitos matemáticos em cenas que traziam um universo fantasioso. Né? Tá aqui a obra dele. Né? São Jorge e o Dragão. Matemática, professor? Pois é, interessante. Fica até assim um pouco, alguns estranhos, né? Eu pensei que o cara que era pintor, o Leonardo da Vinci, o Paolo Celli, o Michelangelo, Rafael Sanzio, o Donatello, pensei que era só pegar um pincel, né? Bota lá na tinta e vai... Não. Esses caras faziam cálculos, tá certo? Eles calculavam a proporção, a perspectiva, volume, a iluminação, de onde surge, para onde vai. Tá entendendo? Então, conhecimento matemático, sim. Como também anatomistas, conhecimento de anatomia. Nós comentamos isso já, né? Era um trabalho arriscado, eles compravam cadáveres, algo até assim, pode ser para alguns macabro, meio sinistro, né? Coisa assim, sei lá, o cara... Não, mas ali é tudo em nome da arte, né? Da ciência também, entendido? Para poder... Olha, mas o cara, ao estudar um cadáver, se você trabalha na área médica, ele vai entender como é que os órgãos funcionam, como é que eles estão conectados, né? Porque naquela época não tinha os instrumentos de exame que nós temos hoje. Hoje não precisa mais abrir um corpo de uma pessoa para poder saber se tem um tumor, um cálculo renal, né? Não há necessidade disso, né? Existem instrumentos, né, aparelhos que fazem exames por imagem, né, e até muito sofisticado, como uma ressonância magnética, né? Enfim, mas naquela época como é que se aprendia? Era partindo o corpo mesmo, abrindo e vendo. Olha como o Jack está colocando aqui. A arte envolve conhecimento além de dons. Com conhecimento a arte ainda fica mais top. É verdade. Sim. E aí, Jack? Provavelmente algumas pessoas no museu, numa exposição de obras, né, dos mestres do Nascimento, pode ser que não tenha noção, né, da quantidade de informações que estão ali materializadas, tá bom? E esse cara, Piero della Francesca, é também um que não é muito comentado, mas é interessante conhecer a obra dele, renascentista. É um homem do século XV. Para esse artista, a pintura era uma maneira de transmitir, olha aí de novo, suas ideias matemáticas e científicas. As imagens que ele produzia tinham como intenção trazer composições geométricas sem valorizar as emoções. De fato, nesse quadro, Frederico de Montefeltro, que é de 1472, aí você vê que não houve essa preocupação, né, em projetar, assim, digamos, as emoções, né? O Frederico de Montefeltro está de lado, né? O nariz até assim um pouco estranho, né? Meio esquisitão, mas você já vê o quê? Você já vê ali ao fundo uma paisagem, aí já tem perspectiva, noção de profundidade, de iluminação, tudo isso, gente. Olha o rosto dele, tem um lado que é mais iluminado
aí outra parte fica assim um pouco na penumbra. Cálculo matemático, isso aí não é à toa não, né? Não é só pegar o pincel e começar a jogar a tinta no quadro não, epa, devagar. Vamos lá? Sandro Botticelli. O Botticelli também, final do século XV, começo do XVI, pintor e desenhista de Florença, ou seja, na Itália, né? O Botticelli foi um dos pintores mais proeminentes da Itália renascentista, um dos que se destacaram. Em suas obras abordou tanto temas religiosos e mitológicos, de onde se destaca a Primavera e o Nascimento da Vênus. Olha esse quadro, de 1485. Então você vê que ele é um homem da transição também, né? É um homem da transição. Tanto é que ele vai trabalhar, da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tanto é que ele vai trabalhar, né, temas religiosos e também temas mitológicos, tá? Como você observa, assim, a delicadeza do quadro, né, dos traços. De novo, vou enfatizar a questão da perspectiva, da noção de profundidade, né, da anatomia dos corpos. Como o Diego está colocando, essa paisagem ao fundo está linda, está maravilhosa, né? É uma obra de arte e é um clássico. Esse cara está com o quê, meu povo? Está com mais de 500 anos, né, que esse quadro foi feito e continua belo, né? É perfeito. E um detalhe, e algo que provavelmente você não sabe, talvez até, sei lá, se muitos colegas nossos, né, mestres, ainda não foram apresentados. Esta senhora, Sofonista Aguissola. Opa, que nome estranho. Uma mulher, cara. Uma mulher do final do século XVI, começo do XVII, uma mulher da classe alta italiana, mulher, vinda de uma... Porque no meio de tantos homens, né? Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, Michelangelo, eis que é preciso que você, o aluno do canal Educação, preste atenção, saiba que nós tivemos também uma mulher, olha esse quadro dela, belíssimo, né? A questão da partida de xadrez, 1555, né? Entendeu? Brasil recém ocupado pelos portugueses, vindo de uma família de humanistas, né? Então ela não é a regra. A nossa amiga, a Sofonisba Aguissola, nome de difícil pronúncia, entendeu? Italiana, ela era uma exceção, né, em relação às mulheres da sua época, não resta dúvida, né? Mas além de nova, ela foi incentivada a desenhar e pintar, o que possibilitou que ela se transformasse em uma reconhecida artista, a primeira mulher a ter algum destaque na arte da Europa. Olha que legal. Aí você tem um quadro passando a emoção, né, sensibilidade, entendeu? Procurou ser fidedigna. Então, uma excelente pintora, excelente artista, né, digna das nossas referências, né? Ok? Em frente, ela de novo, agora aqui está aqui, no autorretrato, ela mesmo se pintou, né? Integrou a corte espanhola e fez realmente sucesso com a sua arte, mas enfrentou desafios por ser mulher. Entre eles, o impedimento de frequentar aulas de desenho ao vivo, o que limitou o seu sistema de arte. Como é que é assim, professor? É o seguinte, porque tinha os modelos, as modelos, né? Homens, mulheres, que ficavam mesmo ali, literalmente nus, né? E aí os pintores ficavam retratando, procurando ser mais, né, perfeccionistas do que era possível. Agora, por conta da mentalidade da época, você está entendendo, não foi permitido ela participar dessas aulas de desenho vivo. Então, a Sofonisba realizou muitos autorretratos, em um deles ela é exibida junto com a tela, segurando seus pincéis. Está aí, jovem, bonita e inteligente, né? Renascimento científico. Bom, pessoal, já concluindo nossa aula, nós vimos renascimento literário, renascimento artístico e agora o científico, né? Falando em dois deles, o polonês Nicolau Copérnico, que ele negou a teoria geocêntrica defendida pela igreja naquela época, ao afirmar que a Terra não era o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol. Então, isso gerou toda uma reação, né? Por conta de que a igreja dizia o seguinte: o planeta que é o lar da criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, com certeza ocupa o centro do sistema planetário. Ou seja, é a teoria geocêntrica, tá vendo? Geo, terra, no centro. Nicolau Copérnico. Ele disse que não, ele defendeu outra teoria, o Sol.
Aí, pessoal, é a teoria heliocêntrica. Hélio, Sol. O Sol seria o centro, tá bom? Na mesma linha de raciocínio, vamos ter um outro grande mestre do Renascimento, o Galileu Galilei. O Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares, o satélite de Júpiter. Ele que foi perseguido e ameaçado pela Igreja Católica, né? Ele foi obrigado, inclusive, a negar, né, publicamente suas ideias e descobertas. Ele tinha uma filha que era freira e ela pediu: papai, até pelo amor de Deus, negue o que o senhor está dizendo, então o senhor vai ser morto. Que o Tribunal da Santa Inquisição, na época, e ele acabou negando, né? Mas mesmo assim foi condenado à prisão domiciliar. Dá tempo para responder algumas questões, vamos ver, pelo menos uma rapidinho. Depois de longas investigações, convenci-me de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em torno dela, e que ela é o centro e a chama, que além dos planetas principais, há outra, a seguinte ordem, que circulam primeiro como satélites. Pessoal, ele está falando aqui de Nicolau Copérnico, né? Na primeira fase. Vamos passar rapidinho, porque só tem 2 minutos. No segundo texto, o 20, né? Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como um navegador, que embarca em um navio sem leme e nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se numa boa teoria. Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência se não passar por demonstrações matemáticas. Leonardo da Vinci, né? Muito bem. Um aspecto a ser ressaltado em ambos os textos, para exemplificar o racionalismo moderno, é a fé, pessoal, a fé como guia da descoberta? Não, porque aqui nós temos o racionalismo, né? O cientificismo, tá certo? B, o senso crítico para se chegar a Deus? Não, porque eles estão trabalhando com a ciência com a razão, é o racionalismo, né? C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos? Também não, porque tanto um como o outro, né? Eles vão, um é o Leonardo da Vinci e o outro é o Nicolau Copérnico, que nós vimos há pouco, né? São os mestres do Renascimento. Eles vão trabalhar com o quê, pessoal? Vão defender a importância, aqui sim, a importância da experiência e da observação para a ciência. Tanto o Nicolau Copérnico, né, como o Leonardo da Vinci. Na alternativa E, só para a gente fechar com chave de ouro, princípio da autoridade da tradição, não, porque a autoridade da tradição, quem defendia era a Igreja Católica. Tá legal? Com base na fé. Muito bem. Meus queridos, muito obrigado, né, pela sua participação na aula de hoje. Espero ter contribuído com seus conhecimentos. Um forte abraço e até a próxima aula.